Prólogo. Na minha opinião, todo mundo tem seu milagre. Por exemplo, muito provavelmente eu nunca vou ser atingido por um raio, nem ganhar um prêmio Nobel, nem virar ditador de uma pequena ilha do Pacífico, nem ter um câncer terminal de ouvido, nem sofrer combustão espontânea. Mas, se você levar em conta todos os eventos improváveis, é possível que pelo menos um deles vá acontecer a cada um de nós. Eu poderia ter presenciado uma chuva de sapos, poderia ter pisado em Marte, poderia ter sido engolido por uma baleia, poderia ter me casado com a rainha da ou sobrevivido meses à deriva no mar, mas meu milagre foi diferente. Meu milagre foi o seguinte: de todas as casas em todos os condados em toda a Flórida, eu era vizinho de Margot Spiegelman, o bairro planejado onde morávamos, Jefferson Park, havia sido uma base da Marinha, mas aí a Marinha já não precisava mais dela e devolveu o terreno para os cidadãos de Orlando, na Flórida. Decidiram construir um bairro gigante, porque é que isso que se faz com os terrenos na Flórida. Meus pais e os de Margot acabaram se mudando para casas vizinhas assim que as primeiras foram construídas. Margot e eu tínhamos 2 anos, antes de virar uma Pleasantville e antes mesmo de ser uma base da Marinha. Jefferson Park pertencia, de fato, a um sujeito de nome Jefferson, um tal de Dr. Jefferson. 12 John Green Cola batizada em homenagem a Jefferson em Orlando, além de uma grande instituição de caridade. Mas o detalhe fascinante e inacreditável, porém verdadeiro, a respeito do Dr. Jefferson é que ele não era médico coisa nenhuma. Era apenas um vendedor de suco de laranja chamado Jefferson. Quando ficou rico e poderoso, entrou com uma ação judicial. Fez de Jefferson seu sobrenome e então mudou o nome para Doutor, D maiúsculo, R minúsculo e ponto final. E então Margot e eu tínhamos 9 anos. Nossos pais eram amigos, por isso brincávamos juntos de vez em quando, de bicicleta, pelas ruas sem saída a caminho do Jefferson Park propriamente dito. No coração do bairro, quando descobria que Margot estava prestes a chegar eu sem ficava muito nervoso, pois ela era a criatura mais fantasticamente linda que Deus já havia criado. Na manhã em questão, ela estava de short branco e camiseta cor-de-rosa com a estampa de um dragão verde soprando um fogo de glitter alaranjado. É difícil explicar que na época achei aquela camiseta incrível. Margot, como sempre, pedalava em pé, os braços rígidos enquanto se inclinava sobre o guidão, os tênis roxos formando um círculo borrado. Era um dia quente e úmido de março, o céu estava claro, mas havia uma acidez no ar, como se um temporal fosse iminente. Naquela época eu gostava de imaginar que era inventor, e depois de prendermos nossas bicicletas e iniciarmos uma curta caminhada até o parquinho, contei a Margot minha ideia para uma invenção chamada Fazedor de Anéis. O Fazedor de Anéis era um canhão gigante que atiraria pedras enormes e coloridas até uma órbita baixa, conferindo à Terra anéis como os de Saturno. Ainda acho a ideia ótima, porém construir KNHOs capazes de atirar pedregulhos em uma órbita baixa é um tanto complicado. Cidades de Papel 13 eu já fora ao parque tantas vezes que tinha um mapa dele no cérebro. Então mal havíamos entrado e comecei a sentir que o mundo estava fora de ordem. Embora não soubesse de imediato o que estava diferente. Quentin chamou Margot baixinho,
Devagar, ela apontava. Foi então que percebi o que havia de diferente. A poucos metros de nós havia um carvalho, grosso, retorcido e com jeito de muito antigo. Aquilo não era novidade. O parquinho à nossa direita também não era novidade. Já o cara de terno cinza largado junto ao tronco do carvalho, imóvel, aquilo era novidade. Estava rodeado de sangue. Uma cascata sanguinolenta meio seca saía da boca, que, por sua vez, estava aberta de um modo que bocas normalmente não deveriam ficar. Moscas pousavam na testa pálida. Ele está morto, disse Margo, como se eu não tivesse reparado. Dei 2 passinhos para trás, e me lembro de ter pensado que, se fizesse qualquer movimento súbito, ele poderia despertar e me atacar. Talvez fosse um zumbi. Eu sabia que zumbis não existiam, mas ele parecia um zumbi em potencial. Quando dei os 2 passos, Margo também deu, igualmente curtos e silenciosos, porém para a frente. Os olhos dele estão abertos, disse ela. A gente tem que ir para casa, falei. Eu achava que a gente fechava os olhos quando morria. Margot, a gente tem que ir para casa e contar para alguém. Ela deu outro passo. Estava perto o suficiente para tocar o pé do sujeito caso esticasse o braço. O que você acha que aconteceu com ele? Perguntou. Talvez tenha sido por causa de drogas ou coisa assim. Eu não queria deixar Margo sozinha com o cara morto que podia ser um zumbi assassino, mas também não estava